Uncle Drama Acqui. Imagine isso. Você liga para o seu irmão antes de uma grande competição, desejando boa sorte. Ele, em tom de brincadeira, pede que você entregue a ele a medalha de ouro que certamente irá conquistar. Mas, antes que a ligação termine, algo estranho acontece. Ele começa a agir de maneira esquisita e, de repente, o pior acontece. O que era para ser um simples boa sorte se transforma em uma tragédia sem respostas. A polícia fecha o caso sem investigar mais a fundo. Mas você não aceita. Você sabe que algo está errado. E agora sente que é seu dever limpar o nome dele, buscar justiça e até vingança. Oshami e Oshan-kyun, irmãos gêmeos, foram abandonados por seus pais em um orfanato. Até que um dia, a sorte sorriu para apenas um deles. Oshan-kyun foi adotado por uma família rica e profundamente religiosa. Separados, perderam contato até o último ano do ensino médio, quando prometeram se reencontrar no exército conforme planejado. Um dia antes da grande competição de tiro de Oshami, tudo parecia estar bem. Mas, durante uma chamada importante, alguém entrou no quarto de Oshan-kyun e a ligação foi cortada abruptamente. Oshami ficou tão perturbado com o que aconteceu que sua performance na competição foi prejudicada. Ao invés da esperada medalha de ouro, ele conseguiu apenas o bronze. Sem notícias do irmão por dias, ele decidiu viajar de Busan para Seul, com o único objetivo de reencontrá-lo e mostrar que, apesar de tudo, havia conseguido subir ao pódio. Porém, ao chegar, foi recebido com uma terrível surpresa. Seu irmão estava morto. Incapaz de acreditar, Oshami foi ao funeral, onde encontrou os pais adotivos de seu irmão. Eles, conformados com a conclusão da polícia, acreditavam que o diabo havia seduzido seu filho a fazer o que fez. Contudo, algo estranho chamava a atenção. O celular de Oshan-kyun não foi encontrado no local, o que levantou suspeitas em Oshami. Se ele estava sozinho, por que não estavam todos os seus pertences ali? Determinada a encontrar respostas, Oshami foi até a delegacia, mas a única coisa que ouviu foi: essas coisas acontecem, às vezes as pessoas fingem que estão bem. Sem vínculo legal com o irmão, foi forçada a aceitar as decisões dos pais adotivos. Frustrada e impotente ao ver que a polícia havia abandonado o caso, Oshami tomou uma decisão radical. Se transferiu para a escola do irmão, disposta a investigar tudo por conta própria. Graças ao seu excelente desempenho nos esportes, foi aceita sem dificuldade, o que acabou ajudando a melhorar a imagem da escola. Agora, com novas forças, Oshami está pronta para descobrir a verdade e fazer justiça, custe o que custar. Já em Seul, ela comprou uma motoneta que havia sido roubada de Yunko, um jovem que também tem uma vida bastante difícil, pois sua mãe está internada em um hospital, e ele precisa lidar com os estudos, um trabalho de meio período e o treinamento, tudo para não preocupar a mãe. Curiosamente, ele começou a ter alguns problemas de saúde. Para piorar, como eu disse, sua motoneta havia sido roubada. Ele tentou recuperá-la, pois os ladrões tinham um esquema bastante organizado. Vendiam a motoneta com um GPS, localizavam-na e a roubavam novamente. Por sorte, ele percebeu isso e, mesmo lutando, acabou perdendo. A parte boa é que, graças a essa situação, Shami salvou sua vida. E eles fizeram uma troca. Ele agradeceu a ela por salvá-lo em troca da motoneta, conectando-os não apenas por isso, já que ambos iriam para a mesma escola e ficariam na mesma sala. Devido a um acidente que não vale a pena detalhar, começaram a pensar que eram namorados. Essa falsa relação se fortaleceu ainda mais porque ele precisava sair cedo e ela precisava ir aos treinos, o que deixou a ex-namorada de Yunko bastante ciumenta. Shami conseguiu o número da namorada de seu irmão, que se chama Yunko, e quando ligou, notou que ele atendeu. Então, ela começou a segui-lo para ver o que ele estava tramando, e o que aconteceu depois foi bastante lamentável, pois ela chegou a um hospital e descobriu que ele tinha um tumor inoperável na cabeça. Segundo os exames, sua expectativa de vida variava entre 6 meses e 1 ano e meio, o que não é muito. Um par de dias depois, Shami encontra a sala onde teve a última chamada com seu irmão. Enquanto se lembrava disso, Yunko lhe conta que o garoto que morreu ali era seu colega,
embora na verdade não fosse seu amigo. Por coincidência, Yunko foi quem o viu cair e chamou a polícia. Isso obviamente desperta muito o interesse de Shami, mas para disfarçar, ela não diz nada. Ele então comenta que eles não deveriam perder a hora do almoço, um momento que ele aproveita para lhe apresentar seu almoço, um gato de rua que ele vinha alimentando há bastante tempo. E, de fato, algo assim foi o que aconteceu. Enquanto ele alimentava o gato, foi quando viu seu irmão cair. No refeitório, Shami age como se nada tivesse acontecido, brinca e se diverte com seus colegas, sem se importar com a notícia que recebeu. Além disso, novos personagens entram nessa história, como Sung-hyun, que é o valentão da escola e estava suspenso por ter perturbado uma garota por um tempo, e Sung-hyun, que é uma figura bastante misteriosa. Na sala de aula, Sung-hyun começa a dizer que foi uma pena não ter dado uma surra em Sung-hyun antes de ele morrer, indicando que eles eram rivais. Isso deixa Shami irritada, então ela o manda calar a boca, o que gera um pequeno atrito entre eles. Se não fosse pela aparição de Jack Bon e seu ajudante, tudo poderia ter acabado muito mal. Jack Bon é um estudante que perdeu a memória devido a um acidente que sofreu, e como ficou 6 meses em coma, teve que repetir o último ano. Aparentemente, seu pai é uma pessoa importante, pois o diretor da escola o trata de forma muito complacente. E veja como a vida é curiosa. Para estimular sua mente, ele deve fazer exercícios, e foi designado a Shami como aprendiz de tiro. Como sua atitude é bastante determinada, isso desperta o interesse por ela, o que fica ainda mais claro quando, ao final do dia, ele a encontra e aproveita para pedir seu número. Essa situação deixa Sung-hyun bastante preocupado. E para piorar, como ele tinha o telefone da namorada do irmão de Shami, viu a mensagem que Shami pedia para se encontrar com ela. Então, ele foi perguntar a Shami sobre que tipo de relação eles tinham, já que, teoricamente, ela era nova na escola. No entanto, essa conversa não levou a nada muito interessante. No dia seguinte, durante as aulas, Yunko teve uma forte dor de cabeça e precisou sair sem permissão. Shami, ao perceber que ele demorava a voltar, foi ao banheiro masculino procurá-lo. Embora não o tenha encontrado, ela encontrou uma garota que estava prestes a morrer, então tiveram que ajudá-la, chamando os serviços de emergência. Os policiais enviados eram os mesmos que investigaram o caso do irmão de Shami. E a única coisa digna de nota aqui é que a detetive Jin pediu a Shami que parasse de investigar por conta própria, pois isso poderia colocá-la em muitos problemas. À noite, Soyeon tenta enganar Shami fingindo ser sua amiga, mas o plano não saiu como esperado, já que Shami havia visto uma foto de Ayun. Então, Soyeon diz que a melhor pessoa para esclarecer as coisas seria In Sun-min, uma garota que, ao que parece, estava grávida de um dos amigos de Shami. Então, o intermediário foi pressioná-la a fazer um teste de gravidez para confirmar ou desmentir a gravidez, ou para que seu amigo assumisse a responsabilidade. O problema foi que a pressionaram tanto que ela acabou mudando de escola. Isso faz Soyeon pensar sobre como foi o fim dessa história, levando-a a questionar se o irmão de Shami era realmente como parecia. Por outro lado, Soyeon estava recebendo más notícias, pois sua condição de saúde poderia piorar se ela não começasse o tratamento a tempo. O médico foi muito honesto com ela e disse que o único tratamento possível seria tomar muitos medicamentos para evitar o crescimento do tumor e, assim, prolongar um pouco mais sua vida. Além disso, o tumor poderia começar a causar novos sintomas, como depressão, alegria extrema, raiva e pensamentos muito estranhos, que poderiam surgir do nada, como já havia acontecido em algumas ocasiões. No entanto, essa não era a pior notícia. Sua mãe também ficou doente e precisava de dinheiro para pagar seu tratamento. Além disso, Soyeon precisava de um novo tratamento e mais medicamentos, então decidiu aceitar a oferta que Soyeon havia feito anteriormente. Essa oferta consistia em ajudar uma amiga de Soyeon que estava sendo intimidada, da mesma forma que ele havia ajudado Soyeon no passado. Ela havia sido vítima de bullying extremo, ao ponto de ser hospitalizada pelos ferimentos. Yunko interveio na época,
fazendo com que as garotas se desculpassem, devolvendo-lhe a força de vontade para continuar. Agora, como essa fórmula funcionou antes, ele decide fazer o mesmo. Naquela noite, ele vai à escola para pressionar Jung-Yong a se retirar. Assustado, Jung-Yong aceitou rapidamente para evitar ser machucado. No entanto, houve uma pequena mudança de planos, pois ele tentou chantagear a garota com fotos que havia tirado no dia em que começou a incomodá-la, o que fez com que um novo ataque de raiva fosse despertado em Yunko. Ao reagir, ele saiu correndo, pulou uma cerca e se encontrou com Chami, que notou que os sapatos dele estavam com um pouco de sangue. No dia seguinte, no cemitério, eles se cruzam, e Chami aproveita para contar que Yunko é seu irmão gêmeo e que ela está investigando o que aconteceu com ele, pedindo que ele guarde esse segredo. Ela também menciona que o nome do irmão havia sido mudado, mas, para evitar confusão, ela continua chamando-o de Shang-Kyun. Com isso, Yunko decide se abrir também e conta que seu irmão também era vítima de bullying. Ele tentava não se render e não se deixar abater, o que resultou em ele ser impedido de ir ao banheiro. E acabaram gravando enquanto ele fazia as necessidades nas calças, uma humilhação que ele definitivamente não pôde suportar. De volta à escola, eles se deparam com uma cena inusitada. Jung-Yong se retirou e saiu pela porta da frente para que todos o vissem, como Yunko havia ordenado, o que fez com que o rumor de que havia um herói na escola começasse a circular. Após um jogo, Chami vai procurar Jung, o amigo de seu irmão que foi defendido durante o episódio do falso rumor de gravidez. Quando ela ouve Jung dizer que o defendeu porque ele era uma boa pessoa, Chami fica confusa, sem saber se acredita que seu irmão era bom ou mau. Jung, no entanto, não queria continuar falando sobre esse assunto, pois era algo que ele já havia deixado no passado. Ao ver que Jung havia esquecido o telefone, Chami o seguiu até sua casa e descobriu que ele e Jeon eram irmãos. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que seu Jeon estava recebendo e entregando um pagamento por um trabalho. Um dia, na escola, Jung-Yong chegou com a polícia para investigar quem o havia atacado, mas o problema era que ninguém queria denunciar o herói que tinha feito isso. Entre tantos rumores, a única coisa que a polícia conseguiu descobrir foi que alguém viu o herói correndo por uma cerca. Isso fez Chami se lembrar de ter visto seu Jeon pulando uma cerca no mesmo local. Então ela decidiu ir até a casa dele para esclarecer a situação. Aproveitando que não havia ninguém em casa, ela foi procurar os tênis que seu Jeon estava usando naquela noite. Quase foi pega, mas acabou escapando, pois seu Jeon teve outra crise de dor, o que deu ela tempo para fugir sem ser vista. No entanto, ele se recuperou a tempo de vê-la enquanto ela já estava saindo. Na rua, os policiais aproveitaram para interrogá-la, pois uma câmera a havia registrado como testemunha. Chami revelou que sim, havia encontrado seu Jeon naquela noite. A polícia, então, decidiu interrogá-lo. Tudo parecia estar indo bem até que descobriram que havia sangue nos tênis dele. Embora você e eu saibamos de onde veio esse sangue, a polícia não sabia. Para tentar acalmar a situação, seu Jeon disse que estava naquele beco porque, como pratica boxe, ele às vezes gosta de correr por terrenos diferentes para se acostumar. Esse detalhe acabou ajudando-o. E Chamin também não entregou os tênis à polícia, pois se lembrou de ter visto seu Jeon sangrando no terraço. Ela pensou que, se as pessoas descobrissem sobre sua condição de saúde, ele poderia ser tratado com pena por todos na escola. Chami foi até a casa de seu Jeon para pedir desculpas e devolver os tênis. Em agradecimento, ele disse para ela não se preocupar, pois o herói provavelmente não tinha nada a ver com o irmão dela, já que esse era apenas mais um rumor que circulava por aí. Embora isso tenha deixado Chami intrigada, ela continuou insistindo até que entraram na sala de aula, onde seu Jeon interveio para proteger sua ex-namorada. Isso gerou uma pequena discussão que piorou mais tarde, quando começou a circular o rumor de que Chami e seu Jeon eram meio-irmãos. Não me pergunte o porquê, mas esse era um segredo muito importante para eles. À noite, a detetive Jeon foi a uma pista de boliche, mas não para pressionar seu Jeon, e sim para um encontro com seu marido, que, coincidentemente,
era o médico responsável pelo caso dele. Enquanto isso, na escola, alguém armou uma armadilha para Shami, roubando seu telefone. Estranhamente, Jade Boone, que a viu entrar no teatro, decidiu segui-la e a encontrou inconsciente. Ele a levou ao hospital de sua família. Enquanto Shami estava hospitalizada, um grande alvoroço tomou conta da escola, pois começou a circular uma foto de seu Jeon que havia sido editada para prejudicá-lo. Para resolver isso, Shami rastreou a origem da foto, que era o seu próprio telefone, explicando por que ele havia sido roubado. Enquanto Shami e seu Jeon discutiam sobre o assunto, ele apareceu para tirá-la dali, pois sabia que aquilo era apenas o começo dos problemas que viriam. Ele pediu que ela deixasse as coisas como estavam e fingisse ignorância, pois tentar resolver tudo só pioraria a situação. Boone tentou usar suas influências para acessar as câmeras de segurança, mas lamentavelmente disse que não encontrou nada. Como Shami estava se tornando um obstáculo para eles, seu Jeon conversou com seu pai, que era capitão da polícia, para forçar Shami a voltar para sua antiga escola, alegando que ela estava morando ilegalmente em uma casa universitária, algo proibido para menores de idade. Jeon, por outro lado, utilizou uma abordagem mais direta para persuadi-la. Apesar de estar em desvantagem, Shami lutou, mas acabou perdendo. Seu Jeong, que viu tudo da varanda do ginásio, correu para ajudá-la, mas chegou tarde demais. A situação piorou ainda mais quando Shami voltou para o dormitório e descobriu que haviam feito uma brincadeira cruel com suas fotos, e a polícia ameaçou o dono do prédio para que a expulsasse naquela noite. Caso contrário, o local seria fechado. Felizmente, seu Jeon encontrou sua carteira e, ao vê-la naquele estado, ofereceu sua casa para que ela ficasse. Depois de mostrar onde estavam as coisas e preparar uma refeição, ele esclareceu que dormiria no ginásio para não incomodá-la. Enquanto isso, seu Jeon revisava as fotos no telefone de Shami, dando a entender que ele ou alguém contratado por ele havia conseguido essa informação. Foi assim que ele descobriu sobre a relação dela com Chan Jeon, seu irmão gêmeo. No dia seguinte, muitas coisas aconteceram. Seu Jeon se encontrou com Young Jeon, que pediu que investigassem quem o havia atacado. Mais tarde, Bon viu seu Jeon e seus primos no ginásio e os repreendeu por estarem usando os sapatos errados. Quase houve uma briga, mas seu Jeon estava lá e os defendeu. No final da tarde, alguém manipulou a apresentação de um monge no auditório para exibir o vídeo que mostrava Chan Jeon caindo, finalmente revelando que ele foi empurrado. Isso reabriu a investigação, e o caso foi atribuído ao detetive Jin. Naquela noite, Seo Jaeong tentou consolar Chami, e Jae-pang confronta seu amigo para descobrir por que ele havia atacado. O amigo respondeu que odiava Shami e queria que ela saísse da escola, pois descobriu que ela era a irmã gêmea de Chan Jeon. Se você está se perguntando o que aconteceu, as câmeras de fato capturaram o incidente, mas seu Jeon escondeu isso de Shami para resolver a situação por conta própria. No final, a polícia começou a investigar o caso, e Shami recebeu outra nota para se encontrar com alguém misterioso. No entanto, quando chegou à reunião, Jae-po apareceu e arruinou o plano da pessoa, que simplesmente fugiu. Como nada significativo aconteceu, Shami foi até os detetives, que a haviam chamado para obter detalhes sobre a videochamada e pedir desculpas por não terem acreditado nela. Mais tarde, eles entrevistaram seu Jeon, que mencionou que havia tido uma discussão boba com Chan Jeon, mas nem se lembrava do motivo. A única pessoa que ele considerava suspeita era seu Jeon, devido a seu comportamento estranho quando estavam juntos. Mais tarde, seu Jeon foi visitar sua mãe no hospital. Ela pediu desculpas por ter dado a ele uma vida tão difícil, mas disse que ficaria feliz desde que ele estivesse bem, sem nem imaginar o estado grave de saúde em que o filho se encontrava. Quando ele voltou para casa, Shami pediu que a acompanhasse para buscar algumas coisas na casa do irmão, já que seus pais adotivos, bastante religiosos,
começaram a agir de maneira estranha após sua morte. Eles pareciam muito calmos, o que irritou seu Jeon, pois sequer mostravam o mínimo interesse em esclarecer a morte do filho. No ginásio, Chami abriu uma mala que tinha um cadeado com a data em que foram abandonados. Dentro havia vários itens pessoais, embora nada fora do comum. Ao relembrar, ela menciona para seu Jeon que no próximo ano iria para o exército, como tinha prometido ao irmão. Isso o fez se lembrar do que sua mãe disse, que a felicidade dos pais é ver seus filhos crescerem e realizarem seus sonhos. Porém, como sabemos, ele só tem cerca de 1 ano de vida. Sem dizer nada, Chami o vê na varanda e o consola, entendendo seus sentimentos. Alguns dias atrás, a Young havia retornado à escola depois de passar um tempo em uma academia de talentos, já que estava se preparando para ser uma idol. Quando ela se reuniu com Chami, contou-lhe que o que viu nas fotos sobre a relação dela com seu irmão era falso. Na verdade, a Young pediu apenas um favor ao irmão de Chami porque estava sendo incomodada por seu ex-namorado, e eles fingiram ser namorados para resolver isso. Portanto, ela realmente não sabia muito sobre o irmão de Chami e pediu que a deixassem em paz. Mais tarde, a Young revela a seus amigos que está grávida e que pretende ter o bebê, embora ainda não tenha dito quem é o pai. Voltando para Chami, ela encontrou uma cafeteria onde seu irmão costumava se encontrar com sua namorada. Lá, ela conheceu uma pessoa que, em determinado momento, defendeu o irmão de Young-kyun, que o intimidava por ter sido adotado por 2 homens. Sua amizade foi bastante forte, e ele até lhe contou que também era adotado e que tinha uma irmã gêmea. Enquanto isso, Soyeon estava acompanhando a Young a uma consulta médica sobre a gravidez. As duas ouviram a história de um rapaz que perdeu a vida depois de ser rejeitado pela filha da médica. Agora, ele estava pressionando a médica para que retirasse a denúncia, pois isso estava afetando o negócio de sua família. Lembra que Young defendia Young-kyun? Pois é. Foi a partir daí que eles começaram uma amizade e até o convidou para andar em uma pista de corridas. Quando terminaram, Soyeon os viu juntos, pois estava procurando Young para oferecer um novo trabalho. Se você está se perguntando sobre o caso da médica, o jovem atrevido chegou a dizer que, por ser menor de idade, nada aconteceria com ele. Mas, independentemente da idade, ele sabia muito bem o que estava fazendo, e a justiça deve ser para todos. Quando ele aceitou o trabalho, Soyeon começou a investigar. Na escola, Young abandonou a Young para se encontrar com Soyeon e até o convidou para um jogo de basquete, o que deixou a Young com ciúmes. Durante a aula, a Young perguntou sobre uma foto que encontrou em um caderno, pois alguém a havia deixado ali. Estranhamente, ao chegar em casa, ela descobriu que suas coisas estavam fora de lugar e, na foto, ela estava andando a cavalo com Young, o que indicava que eles eram muito próximos. Como a polícia reabriu o caso do irmão de Chami, a melhor solução seria destruir todas as evidências para que não pudessem ser investigadas, já que, de qualquer forma, ele mal se lembrava de detalhes. No final da tarde, Soyeon foi procurar Young e o informou que aquela seria sua última chance de realizar o trabalho, já que ela estava prestes a se mudar. Isso fez com que Young mudasse seus planos. Soyeon, no entanto, advertiu para que ele tivesse cuidado e não se excedesse desta vez, já que na última ocasião o trabalho ficou muito exposto e agora tinham a polícia na cola deles. Pelo que parecia, tudo estava sob controle, mas alguém já havia cuidado do problema. E, falando nisso, Chami descobriu que o amigo de seu irmão tinha, sem querer, gravado o acidente e que todo esse tempo ele tentou encontrar uma maneira de contar o que realmente aconteceu. Como era o único amigo verdadeiro de seu irmão, ele preferiu sair da escola para evitar ser incomodado e, como não conseguiu contatar Chami em particular, decidiu tornar o vídeo público. Por fim,
Ele contou a ela que o único suspeito que lhe veio à mente foi Soyeon, pois reconheceu os cadarços diferentes que ele usava nos tênis quando saiu do prédio. Enquanto isso, Soyeon estava se desculpando com Jaebon, enquanto José Hong vigiava de perto. De maneira suspira, José Hong menciona que o próximo alvo seria Seo Jaeon. De algum modo, espalhou-se o boato de que Shang Kyun e Shami eram irmãs, o que levou Jeon a zombar de Shami por ela estar brincando de detetive, o que gerou uma briga acalorada e Young acabou se envolvendo. Depois dessa briga, Shami corre o risco de ser expulsa, pelo menos até que a investigação seja concluída. Agora, como as três garotas têm algo em comum, acabam formando uma amizade. A Young comenta que seu irmão era um bom garoto, muito gentil e forte, mas ele mudou no segundo ano quando começou a andar com José Hong, o que o fez se comportar de maneira mais agressiva. Aliás, lembra do rumor da garota grávida. Pois é, José Hong era o amigo envolvido, que parece ter chantageado o irmão de Shami para que resolvesse o problema em seu lugar. A detetive Jin foi então designada ao caso do irmão de Shami. Como havia muitas semelhanças com o caso da escola, ela decidiu investigar mais a fundo. Ela interrogou Young Kyun, que se lembrou de que o agressor tinha cheiro de óleo de máquina, álcool de hospital e um golpe muito forte, o que o nocauteou instantaneamente. Além disso, a forma como o agressor falava não parecia ser a de um bandido comum, o que fez a detetive deduzir que tudo apontava para seu Jeon. Então, ela foi interrogá-lo, embora não tivesse muitas provas concretas até o momento. Enquanto isso, José Hong teve uma discussão acalorada com Young Kyun, dizendo que precisavam resolver Shami o quanto antes, já que ela estava atrapalhando seus planos. Curiosamente, ele prometeu que resolveria o problema, mas quando falou com Shami, disse que se sentia muito mal pelo que aconteceu e que não era culpa dela. Como compensação por todo o bem que o irmão dela havia feito, ele prometeu ajudá-la para que ela não fosse expulsa, já que ele e seus pais faziam parte do comitê disciplinar da escola. Soyeon, após ter ido buscar o dinheiro da médica, descobriu que o rapaz havia falecido. Embora a justiça tenha sido feita, não era o que eles realmente esperavam. Naquela noite, Soyeon foi falar com Young para esclarecer o que aconteceu, pois ele sabia que não havia feito nada de errado, apenas o assustou. No entanto, ele não podia se entregar porque precisava cuidar da mãe. O problema é que nem sequer tem um momento de descanso, já que a detetive Jin foi até suas coisas por suspeitas ligadas a um vídeo. Embora tenha atraído bastante atenção, não encontraram nada. A detetive então decidiu investigar o armário de Young no ginásio, o que resultou em uma corrida entre eles para ver quem chegaria primeiro. Infelizmente, Young chegou tarde demais e a detetive já havia aberto o armário. Felizmente, não encontraram nada comprometedor e, após ser importunado pela detetive, ele a avisou que não permitiria que a polícia continuasse vasculhando suas coisas sem autorização, conseguindo adiar mais investigações por um tempo. Agora, sobre a maleta, Shami a retirou para enviar a si mesma em Busan, já que planejava viajar para lá no dia seguinte. Ela estava convencida de que seu Jeon era o culpado e queria fazer justiça com suas próprias mãos, sem a interferência da polícia. Por isso, deixou uma nota para seu Jeon, avisando que a maleta estava em Busan e ele teria que ir buscá-la. Em um galpão abandonado, Shami o confrontou com uma de suas armas de tiro esportivo, forçando-o a confessar. Após um disparo de advertência, seu Jeon admitiu ser o herói, mas jurou que não tinha feito nada contra o irmão de Shami. Isso levou a uma pequena briga, onde seu Jeon desarmou Shami e disse que, se ela não acreditasse nele, ele mesmo resolveria. No momento crucial,
O telefone do irmão de Xami tocou. Ninguém falou do outro lado da linha, e o telefone foi desligado logo em seguida, fazendo Xami perceber que seu genro não era o culpado, pois ele não tinha o telefone. Em um gesto de desculpas, Xami o levou a uma cabine de fotos para tratá-lo e lhe deu roupas limpas. Esse momento criou um vínculo mais próximo e até gerou um clima romântico entre os dois. No entanto, Jaebon, que estava tendo dificuldades, foi surpreendido por uma lembrança inesperada, percebendo que não havia sofrido um acidente, mas que havia tentado tirar a própria vida. Ele compartilhou isso com seu Jeon, que confirmou suas suspeitas e pediu que ele mantivesse a calma. Sua família havia escondido a verdade para que ele não se questionasse sobre o ocorrido e pudesse seguir em frente. Seu Jeon entregou a Jaebon algumas fotos que ele havia pedido para guardar antes do acidente. Entre elas, havia fotos muito estranhas, nas quais ele aparecia com Changyeon. Por isso, seu Jeon aconselhou Jaebon a não falar sobre esse assunto com ninguém, pois o conteúdo das fotos seria mal interpretado. Enquanto isso, Xami estava tentando fazer justiça sozinha, após ter descoberto que a maleta estava ligada à pista que Onsen Kong havia mencionado sobre o herói mascarado. Sem ter onde ficar, Xami e seu Jeon passaram a noite juntos em uma lavanderia. Enquanto isso, eles ouviram a gravação da chamada de telefone em que um tom de toque muito peculiar era ouvido ao fundo. Na manhã seguinte, seu Jeon partiu enquanto Xami ainda dormia. Lamentavelmente, ao chegar em Seul, ele teve uma recaída no metrô. A detetive Jin, que estava à procura de seu Jeon, acabou se cruzando com Xami e percebeu que ela estava sendo muito brusca. Notando isso, a detetive preferiu deixá-la em paz, não sem antes aconselhá-la a se manter longe de seu Jeon. Durante as aulas, ocorreram duas falhas, e Onsen Kong foi enviado para procurar Jaebon, enquanto Jion foi atrás de seu Jeon, já que ambos eram monitores de suas respectivas turmas. A mãe de Jaebon havia colocado um rastreador em seu filho, e ele estava no ginásio de boxe, onde seguiu Xami. Ao notar coisas estranhas, Jaebon enganou Xami para que saísse de lá, e assim conseguiu confirmar se os dois estavam realmente vivendo juntos. Pelas fotos que Xami havia tirado em Busan, ele concluiu que eles eram namorados. Logo em seguida, os irmãos de Xami chegaram e ficaram surpresos ao saber da notícia, mas não fizeram nada. No dia seguinte, a moto de Xami perdeu os freios. Felizmente, ela saiu ilesa, mas logo percebeu que os freios haviam sido cortados intencionalmente. Decidida, foi até a escola com um megafone para chamar a atenção da pessoa que havia sabotado sua moto. E isso não foi tudo. Ao chegar em casa, Xami descobriu que o quarto de seu Jeon havia sido completamente destruído e a foto dos dois havia sido levada. Enquanto tudo isso acontecia, a detetive Jin descobriu duas coisas importantes. Primeiro, suspeitava que Xami estava escondendo a maleta. E segundo, descobriu que seu Jeon estava internado no hospital por causa do tumor na cabeça. E tem mais. Seu Jeon também descobriu que seu Jeon era o herói mascarado. A partir de agora, sempre que a polícia perguntasse sobre seu Jeon, a recomendação seria dizer que não o conheciam. Além disso, seu Jeon estava apaixonado por Xami. Na tarde em que chegou em casa, Xami deu uma bronca em seu Jeon, já que estava muito preocupada com ele. No entanto, isso rapidamente foi deixado de lado, pois ela o enganou para levá-lo a uma festa surpresa, já que era seu aniversário. Tudo parecia estar indo bem, até que Soyeon apareceu à procura de Jaebon novamente. Enquanto conversavam, o telefone de Soyeon tocou e ele reconheceu o toque como sendo o mesmo da chamada misteriosa que haviam recebido antes.
Agora que sabiam a quem pertencia o telefone, não bastava apenas se vingar. Eles queriam descobrir o que realmente aconteceu e qual era o plano de Soyoyong. De repente, Soyoyong mudou de assunto e perguntou o que Chamin queria de presente de aniversário. Ela respondeu que queria os cadarços de seus tênis, pois sempre havia achado eles interessantes. Soyoyong então explicou que usava aqueles cadarços em homenagem à sua mãe, que não podia mais caminhar. Ele os colocava nos sapatos para que, simbolicamente, pudesse levá-la aos lugares mais bonitos. No final, ele deu os cadarços a ela. Ao mesmo tempo, Jaebon confessou a Soyoyong que não estava se sentindo bem, com crises fortes, e disse que não acreditava que ele e Jaebon tivessem sido namorados. Soyoyong tentou acalmá-lo, mas a conversa acabou virando uma discussão intensa, com Soyoyong subindo e descendo o tom. No dia seguinte, eles planejaram uma briga durante as aulas para distrair Soyoyong e roubar seu telefone, para confirmarem se ele havia feito a chamada. Quando conseguiram verificar o telefone, perceberam que ele não era o mesmo de antes. Outro detalhe importante foi que Soyoyong recuperou seu telefone usando um rastreador e descobriu que Soyoyong o havia escondido no banheiro. Agora eles precisavam de um novo plano. Chamin distrairia Soyoyong em uma cafeteria, enquanto Soyoyong enganaria Jeon para levá-lo a estudar em sua casa. Com isso, Soyoyong poderia aproveitar a oportunidade para procurar o telefone em seu quarto. No entanto, o que encontrou foram fotos estranhas onde todos pareciam amigos. Uma foto que Jeon havia postado nas redes sociais fez com que ele percebesse o que estava acontecendo e correu para tentar impedir, iniciando uma briga em sua casa. No entanto, a briga foi interrompida rapidamente pela detetive Jin, que chegou para prender Soyoyong, pois ele estava envolvido no caso do mecânico. Tinham encontrado um recibo que o ligava ao crime. Claro, não foi tão simples, já que ele era filho do capitão da polícia e o pai tentou encobrir o caso. Mas, como sei que você prefere a ação em vez dos detalhes técnicos, vamos continuar. Naquela noite, Soyoyong descobriu que a saúde de sua mãe piorou e que as máquinas que a mantinham viva eram muito caras. Desesperado, ele procurou por seu Jeon para conseguir um novo trabalho. Coincidentemente, Jun Jeonko estava perseguindo uma garota em outra escola, e o pai dela contratou Soyoyong para resolver o problema de uma vez por todas, sem se importar com o custo. No entanto, isso era complicado, já que a polícia estava de olho neles. Por causa de circunstâncias que não valem a pena detalhar, Jung aceitou o trabalho. O que eles não esperavam era que já estavam sendo aguardados, pois Soyoyong havia informado Jun Jeon que seu Jeon era o herói que o tinha agredido. Agora, estavam todos esperando por seu Jeon com câmeras para expô-lo publicamente. Tudo isso foi armado porque o pai de Jun Jeon soube da briga e suspeitou que seu Jeon havia entrado em seu quarto novamente. Eles usaram o recibo do mecânico para incriminá-lo. Infelizmente, naquela mesma noite, a mãe de seu Jeon faleceu à 00:01. Foi graças a isso que seus amigos perceberam a armadilha. Jun Jeon criou uma conta no Instagram para que todos na escola o seguissem e fez uma live para desmascarar seu Jeon. Parece que o plano funcionou, pois eles conseguiram tirar a máscara de seu Jeon a tempo de dar a notícia. Embora seu Jeon tenha trocado de lugar com Jaebon para que a polícia o investigasse, os interrogatórios mostraram que tudo foi tratado como uma brincadeira, de modo que nenhum dos três tivesse problemas legais. Jaebon decidiu trair seu amigo porque descobriu que ele estava o manipulando com fotos. Havia muitas fotos nas quais estavam todos juntos em grupo, não apenas como se fossem namorados. Após o velório, eles acompanharam Jun Jeon ao cemitério para deixar as cinzas de sua mãe, aproveitando para também visitar o túmulo de seu irmão, que não conheciam. No mesmo cemitério,
Eles também prestaram homenagem a Jaébon, lembrando-se dele como o bom garoto que ele era, mas também como a pessoa em que ele se transformou antes de morrer. Na escola, Jaébon confrontou Ozion, pois não sabia se podia confiar nele, acusando de ter escondido as outras fotos. Ozion respondeu que tudo seria esclarecido quando Jaébon se lembrasse do que aconteceu no dia em que estavam andando a cavalo. Ozion, por sua vez, estava irritado ao chegar em casa, pois situações como essa estavam fazendo com que a polícia o investigasse cada vez mais. A polícia até confiscou seu telefone. Enquanto isso, ao sair do banheiro, Jaébon encontrou seu quarto completamente revirado, exceto por um armário que ele mesmo havia trancado, mas não se lembrava do motivo. Na manhã seguinte, Shamin pediu a Jaébon que falasse com seu amigo uma última vez, pois ela planejava se esconder no palco e gravar tudo quando ele se incriminasse. Dessa forma, conseguiriam capturá-lo. Porém, o amigo de Jaébon não disse nada de útil. Em vez disso, afirmou que Shankion havia empurrado alguém da varanda naquele dia, depois que foi descoberto no passeio a cavalo, o que completaria um ano no dia seguinte. Isso fez com que Shamin percebesse que seu irmão talvez não fosse tão bom quanto ela pensava. Essa revelação a deixou arrasada, mas não teve tempo para processar, pois ao sair viu que estavam levando seu Jeon ao hospital. Ele havia sofrido uma recaída após um confronto com Ozion. Preocupada, ela contou aos paramédicos sobre o tumor na cabeça dele e suas colegas acabaram ouvindo. Para acalmar a situação, o médico decidiu sedar seu Jeon por 24 horas. Durante esse tempo, seu Jeon sonhou que estava se encontrando com sua mãe e seu irmão em um parque pela última vez, mas, de repente, eles desapareceram, deixando com uma enorme tristeza. Quando acordou, seu Jeon recebeu um vídeo de Shamin pedindo desculpas por ter partido sem avisá-lo, dizendo que não fazia mais sentido continuar investigando, pois ela já havia descoberto o tipo de pessoa que seu irmão era. Ela também deixou um vídeo de despedida para Jaébon, provavelmente usando informações que conseguiu de Ozion. A grande revelação veio quando ela percebeu que Ozion usava cadarços vermelhos com tênis brancos, o que a fez pensar que ele poderia estar envolvido no que aconteceu com Shankion, pois seu amigo havia mencionado algo parecido. Além disso, ela descobriu que Ozion e Junkyung haviam se reunido em um trailer para discutir a armadilha que deu errado, e Shamin decidiu que era o momento perfeito para fazer justiça com suas próprias mãos. Ontes the cruiser Linha, Jaepang chega para em Peter Seo Jaya. Enquanto conversavam sobre várias coisas, Shamin estava em um pier, olhando as fotos de seu irmão, e pelas datas, percebeu que o que Ozion disse era uma mentira. Eles estavam em Busan naquela época, o que significava que era falso que Shankin havia empurrado alguém do prédio. Com essa nova informação, Shamin foi procurar seus dois amigos para mostrar que Ozion estava mentindo. Provavelmente, queria culpar Shankion, já que ele não poderia se defender. Naquela noite, muita coisa aconteceu. Ozion contou a seu pai que o verdadeiro responsável por tudo era seu Jeon. Enquanto isso, parecia que seu Jeon teria uma noite complicada. Ele chegou a pegar na mão de Shamin e a levou até uma loja para resolver algumas questões. Mas, como você já sabe, parecia bom demais para ser verdade. De repente, Junkyung apareceu com seus amigos para levá-lo e devolver a surra que seu Jeon havia dado antes. Sem poder chamar a polícia, seu Jeon contou tudo a Jaépon, que estava tendo um pesadelo muito forte, ou melhor, um flashback do que realmente aconteceu. A parte boa é que Jaépon se encarregaria de resolver tudo, mas enquanto ele não chegava, Junkyung fez seu Jeon experimentar a sensação de estar amarrado a uma cadeira. Na manhã seguinte, Ozion apareceu para tentar arrancar toda a verdade de seu Jeon, tentando incriminá-lo. Depois de uma série de eventos, os homens de Jaépon chegaram para ajudar, e Jaépon lidou diretamente com Ozion, pois agora tinha recuperado toda a memória. Curiosamente,
Quando Ozion estava assinando um contrato de confidencialidade, usou a mão esquerda e escreveu seu nome errado. Quando corrigiu com a mão direita, perceberam algo. O verdadeiro culpado no caso do mecânico era canhoto, o que tranquilizou Chamin, já que Jung-kyung era destro. Chamin estava na delegacia, pois havia pedido à polícia que investigasse o telefone de seu irmão. Parecia que alguém ainda estava pagando a conta daquele número. Enquanto isso, Jung-kyung disse a Chamin que ela deveria fugir, porque, mais cedo ou mais tarde, viriam atrás dela, já que ela foi a intermediária para contratar os serviços de vingança. Se a intermediária desaparecesse, não haveria como ligar Jung-kyung à investigação. Jung decidiu que deveria contar toda a verdade a seu pai e alertá-lo sobre o que estava por vir, pois tudo o que havia feito era porque estava apaixonado por Jung-kyung. Ao mesmo tempo, ele se encontrou casualmente com Jaebon, que estava tentando chamar a atenção de seu meio-irmão, pois sabia que eles se beijaram. Enquanto isso, Chamin revelou a Jung-kyung que o culpado no caso do mecânico era canhoto, o que o fez lembrar o que viu com Jaebon. E, ao falarem sobre canhotos, eles começaram a pensar no vídeo do irmão de Chamin, pois canhotos geralmente usam a perna esquerda. Isso poderia dar pistas sobre quem era o culpado, já que no vídeo era possível ver o pé. Eles então decidiram entrar em contato com um amigo que havia se mudado para os Estados Unidos. Voltando ao confronto com Jaebon, ele confessou que havia empurrado Jung-kyung da varanda, pois queria evitar que ele continuasse sendo manipulado. A pressão que Ozion exercia sobre ele o havia transformado em uma pessoa que todos odiavam. Jaebon deduziu que, assim como fez com Jung-kyung, Ozion provavelmente estava tentando fazer o mesmo com ele. No entanto, Ozion perguntou a Jaebon se a perda de memória havia o levado a empurrar Jung-kyung, fazendo refletir sobre o que realmente aconteceu. Enquanto os protagonistas ainda tinham muitas dúvidas, planejaram uma armadilha para Jaebon. Compraram um telefone idêntico ao de Jung-kyung e disseram que já haviam encontrado o aparelho e que iam denunciá-lo à polícia. Isso o deixou apavorado, e ele acabou indo até o local onde havia escondido o telefone, sem saber que estava sendo seguido. Jaebon achou que estava encurralado, mas antes que pudesse responder algo, Ozion apareceu por trás, salvando parcialmente, o que acabou gerando uma discussão entre os dois. Tudo isso revelou que Jaebon tinha outra personalidade dentro de si, algo que foi explicado depois. Em uma conversa com Chamin, ele confessou que tinha um irmão gêmeo que havia morrido quando eles tinham 14 anos, um evento que foi muito difícil de superar. Com o tempo, a dor passou, mas ele começou a sentir que não estava sozinho, como se estivesse sempre acompanhado por outra pessoa. Voltando ao estábulo, quando Ozion acordou, Jaebon e Chamin já haviam desaparecido. Sem outra opção, Chamin e seu Jeon fizeram a coisa mais lógica, denunciaram tudo à polícia. Para sua surpresa, não havia provas suficientes para iniciar uma investigação, especialmente porque Jaebon desapareceu. E tudo que foi encontrado foi seu carro, abandonado à beira do rio. No entanto, todos os eventos conectavam certos pontos, o que levou a detetive Jin a revisar câmeras de segurança de diferentes locais. Tudo indicava a presença de Jaebon em momentos-chave. Como ninguém sabia onde ele estava, Chamin e Ozion armaram outra armadilha para forçá-lo a confessar que estava no estábulo naquela noite e que havia atacado seu Jeon. Quando Ozion se recusou a falar, Chamin enviou a gravação para detetive Jin, deixando Ozion acuado. Isso fazia parte de um plano maior. Agora, seu Jeon pediu a Ji Jeong para colocar um rastreador na mala de seu irmão, o que ajudaria a localizar o esconderijo de Jaebon. Enquanto isso, o amigo de Jung-kyung retornou à Coreia, pois havia muitos detalhes importantes que não foram revelados. Descobriu-se que ele era o verdadeiro namorado de Jung-kyung e que Ozion estava manipulando toda a situação. Jaebon tentou proteger seu amigo, mas várias peças ainda não se encaixavam. Felizmente, seu Jeon conseguiu escapar e encontrou Jaebon em um pier. Lá, muitas outras verdades foram reveladas. Após o acidente, Jaebon perdeu a memória e Ozion o manipulou para fazer o que ele queria.
Jaebon confessou que ele havia feito a ligação naquele dia e estava pronto para aceitar as consequências de seus atos. Contudo, sua outra personalidade assumiu o controle, dizendo que seu irmão era um monstro que havia machucado muitas pessoas. Você se lembra do dia do jogo de basquete? Foi nesse momento que Jaebon, dominado pelos ciúmes, discutiu com Ozion e acabou encontrando o recibo que mudaria tudo. Com seu Jeon cancelando o encontro, Jaebon começou a segui-lo, desconfiado de algo. Ele seguiu Ozion até a oficina e, em uma tentativa desesperada de ajudar o mecânico, acabou sendo incriminado. Isso o empurrou para decisões extremas, decisões que transformariam sua vida para sempre. Shamin, percebendo o turbilhão interno de Jaebon, falou de coração aberto. Ela sabia que, no fundo, ele era uma boa pessoa, presa em um ciclo de más escolhas. Liberta sua mente, ela disse. Você só está se complicando ao tentar se manter perto de quem não é seu amigo de verdade. Suas palavras tocaram Jaebon. Ele finalmente recuperou o controle de si mesmo e, naquele momento de clareza, Shamin conseguiu impedi-lo de fazer algo irreversível. Ela o lembrou de que os erros têm consequências, mas que ele deveria enfrentar seus crimes de frente, pela justiça. Enquanto isso, seu Jeon recebia uma mensagem de Yeon, pedindo para encontrá-lo no telhado. Lá, seu Jeon percebeu que tinha caído em uma armadilha, habilmente orquestrada por Ozion, que havia descoberto tudo. Ozion tinha planos de eliminá-lo, mas subestimou o quanto seu Jeon estava disposto a lutar. Logo, o rumor de que seu Jeon estava no telhado se espalhou pela escola como fogo. Mas a garota que o ajudou, determinada a limpar seu nome, enviou uma mensagem em massa, revelando ao mundo que ele era o verdadeiro herói. Ela contou a todos como Ozion havia ameaçado sua irmã para tentar destruir seu Jeon e como, por causa dele, Shankyun havia mudado e se tornado uma pessoa que ele não era. Ela implorou aos colegas que protegessem seu Jeon quando a polícia viesse investigá-lo, porque ninguém queria ver o herói sendo levado como um criminoso. Quando os interrogatórios começaram, todos foram unânimes. Ozion estava sozinho no telhado. Com a formatura se aproximando, parecia que, finalmente, a história terminaria ali. Shamin, após tanto sofrimento e luta, foi aceita para seguir carreira na Marinha. Um novo começo que simbolizava sua força e determinação. E Seo Jaeon, ele deixou a escola, aplaudido e reverenciado por seus colegas, cruzando a porta da frente como um verdadeiro herói. Eles estavam oficialmente juntos, pelo menos por enquanto, já que todos sabiam da batalha silenciosa que seu Jeon travava contra seu grave problema de saúde. Mas ali, naquele momento, eles tinham vencido uma guerra. E com essa vitória, o futuro parecia, pela primeira vez, um pouco mais brilhante.